Rossandro Klingey é psicólogo, escritor e palestrante, com mestrado em saúde coletiva e doutorado em psicanálise, colunista da Rádio CBN e consultor fixo da TV Globo para assuntos relacionados à família, educação e saúde mental. Traduzindo a psicologia para uma linguagem de fácil compreensão, Rossandro é presença constante nos veículos de comunicação e também possui grande alcance nas mídias sociais. Seus vídeos ultrapassam a marca de 150 milhões de visualizações. Em 2021, fundou o programa socioemocional Educa 21, com o objetivo de oferecer contribuições ao sistema educacional através de cursos e palestras aos pais e educadores. Em sua bagagem agrega também décadas de estudo da doutrina espírita. 9 anos depois de ter seu primeiro contato com lições do espiritismo, começou a atuar como expositor. Atualmente realiza conferências no Brasil e no exterior, agregando aos seus estudos sobre a doutrina espírita conhecimentos adquiridos ao longo da sua trajetória, seja nos consultórios, seja na sala de aula ou vida pessoal. Por isso, sua narrativa vai além do tema espiritualidade e reporta outros envolvendo ética, educação, relacionamentos e desenvolvimento pessoal. Em sua cidade natal, Campina Grande, atua como membro da Associação Médico Espírita e da Sociedade Joana de Ângeles. É com imensa alegria em nossos corações que recebemos no Cinesp Rossandro Klingey, que aborda o tema Já não sou eu quem vive, é Jesus que vive em mim. Agora para todos nós, Rossandro Klingey. Olá, gente, que alegria, que alegria, que alegria. Vocês sabem que eu gosto de ficar aqui, né, como se fosse um bate-papo, vocês não se incomodam não, né, de ficar aqui, tá todo mundo me vendo. Tá aí em cima, tá legal, gente? Beleza. Bom, estou aqui na companhia de um querido amigo do Movimento Espírita de Campina Grande, o Denis, né, tá com esse livro fantástico, um trabalho impressionante de acolhimento, que por ser realizado na internet, está acolhendo pessoas do Brasil inteiro. Não é um movimento que acolhe só em Campina. E o livro dele é muito esse diálogo para todos nós que estamos vivendo essa experiência. Então aqui eu recomendo bastante para que vocês adquiram e também aproveitem que ele está lá em cima, fazendo também inscrições para o nosso encontro, o MIEP, né, que é feito em Campina Grande, o 49º, né? 50º MIEP, 50 anos ininterruptamente, Movimento de Integração Espírita Paraibano, lá em Campina Grande. Você que passar um carnaval diferente, entendeu? Sem estar no galo da madrugada, vocês ficam convidados para estar com a gente lá no MIEP. Bom, gente, alegria de estar aqui num dia tão especial também, porque o meu querido amigo Trigueiro está fazendo aniversário, e ganhou os merecidos parabéns coletivos de vocês, né? E falar de um tema que é muito desse movimento de Paulo, que se transforma de Saulo para Paulo, e o que significa para a gente esse processo. A gente sabe que o Evangelho você pode pegar um trecho e fazer várias leituras. Quem faz isso é Emmanuel, né? Ele pega uma palavra, aí vem um texto depois, você faz, como é que esse homem conseguiu tirar tanta coisa de um trecho? Tanto que lá em casa a gente chama pão nosso de pau nosso, né? Porque ele chega lá e dá um recado no Evangelho muito grande. Vamos tentar entender psicologicamente, eu acho que é a condição de Paulo, enquanto Saulo, para poder trazer para a nossa própria vida. Porque esse processo de já não sou eu quem vive, Jesus quem vive em mim, em que muitas religiões do mundo, seja no judaísmo, no islamismo, no movimento Hare Krishna, ou no budismo, ou no cristianismo, é como se fosse uma dissolução do ego, uma desconstrução da sua identidade para uma identidade crística, sélfica, espiritual. Sabe qual é o problema que eu vejo nisso? É que como é que as pessoas vão desconstruir um ego que nem construíram? Porque elas têm tanto pouco amor a si mesmas que fica complicado imaginar traduzir isso num amor pleno a Deus a ponto de se transformar num self-servidor. Então, o primeiro movimento que a gente tem que perceber é qual é a construção que você tem da sua identidade como um cristão, como um ser humano que vive e busca ter o Cristo como modelo, para que você possa entender como você pode, depois desse processo, servir, né? Existe um psicólogo americano, ele desencarnou há mais ou menos uns 3 anos atrás, chamado Green Willwood, que ele criou um conceito bem interessante chamado bypassing espiritual. Bypassing é o gato. Sabe quando a gente faz Quem aqui assistiu MacGyver? Levanta a mão, MacGyver. Já tomaram a 5ª dose. Denis nem sabe o que é MacGyver.
cara que assistiu MacGyver tomou a 5ª dose, nem a 4ª, né? Hashtag tamo junto nessa. MacGyver, ele pegava um fósforo e fazia uma guerra, né? Então, bypass é mais ou menos esse gato. O que foi que ele percebeu? Ele começou a conhecer pessoas de vários lugares que tinham uma condição espiritual, eles conseguiam ir para retiros, entrar em estados de eleve espiritual fantástico. No entanto, a vida interior era tão empobrecida que quando terminava esses eventos, voltavam para casa num vazio profundo. E viviam de eventos em eventos, de encontros em encontros, de religião em religião, em busca de sentir o êxtase espiritual dos encontros, mas é como se fosse um caneco furado, que era preenchido por aquele ambiente, mas na volta para casa o furo emocional ia esvaziando, e chegava em casa triste, solitário, conflituoso, sem perdão no coração. E ele começou a perceber que essas pessoas faziam um bypassing espiritual, com um conceito que ele criou, ou seja, elas estavam aqui com muitas necessidades de desenvolvimento emocional pessoal, intransferível, que não é papel de Deus, o amor próprio, que é um papel nosso. Como não conseguia, aí pulava direto para uma sensação falsa de eleve espiritual. E aí você percebe que tem pessoas que sofrem obsessão espírita, que é o seguinte, ela se enche de atividade espírita para fugir da casa dela. Então, é sopão, é não sei o quê, toda noite no centro, um monte de atividade. No fundo, é para fugir de si. Não que não seja interessante a gente fazer todas essas atividades, mas existe um encontro inadiável, intransferível, angustiante, doloroso, mas libertador de mim para comigo mesmo. Sabe a música que vocês ouviram tão belamente cantado? Tudo que eu queria agora, meu bem, morar no interior do meu interior. Mas a quantidade de gente que não tem a menor vontade de estar dentro de si mesmo, de morar dentro de si, que não considera um lugar confortável de habitar, que não conseguiu ainda construir a casa íntima, e por causa desse vazio, vive numa busca externa e está sempre estéril, porque nunca frutifica. É diferente do que Paulo propõe quando ele diz, já não sou eu quem vive, Jesus é quem vive em mim. Então vamos entender a dinâmica psicológica deste homem, para a gente entender como é que ela pode se traduzir na nossa própria experiência pessoal. Porque, entenda, amor próprio, que é um sentimento de cumprir o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, o amor próprio não é uma construção da psicologia, é uma proposta do Evangelho. Não tem a ver com autoajuda, tem a ver com um sentimento de olhar para si como alguém merecedor do amor. Porque quando a gente não se ama, a gente nem consegue conceber o amor de Deus. Se eu não me amo, por que Deus vai me amar? E é como se fosse um filho que morasse na casa de um pai e de uma mãe e que se achasse tão menor, se sentisse tão invalidado, que comparando com todos os outros filhos de Deus, dissesse, ele não me enxerga, ele não me vê, ou eu não mereço. Porque em mim eu só vejo vazio, eu só vejo incompetência, eu só vejo inevolução moral e espiritual, eu sou uma pessoa abjeta, eu sei quem eu sou, então eu sou uma pessoa que eu não podia, se fosse revelar o que eu penso, o que eu faço, as pessoas não conviveriam comigo. Que veio fazer uma experiência, né? Se a gente pudesse agora projetar mentalmente a mente de cada um de vocês, inclusive a minha, a de Denis aqui, nesse data show, tudo que a gente já fez, faz, e o que a gente posta naqueles grupos de WhatsApp de amigos íntimos, vocês topariam? Alguém toparia? Significa dizer que ninguém pode acusar ninguém, porque nós estamos em processo de crescimento, de evolução. E a gente parece que fotografa a queda, sem ver o quanto ela nos ensina a se erguer novamente. Sem ver como cada decepção com os outros e conosco mesmo vão forjando em nossa alma possibilidades. Mas esse encontro de Saulo com Jesus nas portas de Damasco gerou um ponto de inflexão nele, de mudança nele, que não aconteceu ali, naquele momento. Aconteceu ao longo de seu projeto missionário com Jesus.
Então vamos entender psicologicamente quem era esse homem para entender o impacto desse encontro e como ele agiu diferente da maioria de nós. Porque sai um homem que era uma pessoa prepotente e arrogante, porque ele fazia parte da elite do seu povo. Ele era um doutor da lei, então ele tinha cultura profunda da Torá. Ele era, ao mesmo tempo, um cidadão com dupla cidadania, era um cidadão romano também. Ele era da elite do judaísmo, um jovem que acreditava naquilo que fazia e que estava perseguindo as pessoas que seguiam um homem incompreensível para o mundo judeu na época e para muitos de nós que o seguimos ainda hoje. Jesus, para muitos de nós, ainda é incompreensível. A proposta radical de amor dele ainda é muito incompreensível para a maior parte de nós. E Saulo era aquele homem lá, prepotente, arrogante, que estava lá perseguindo os cristãos, que tinha ali matado Estevão no apedrejamento, que estava em busca de matar mais cristãos para sufocar um movimento de amor que nascia no cerne do judaísmo. Mas é como, naquele movimento, a pergunta que a gente faz é, por que Jesus não escolheu para fazer o trabalho de Saulo alguém que já fazia parte do seu núcleo de apóstolos? Por que não Pedro? Por que não João? Por que não Tiago? Por que ele foi buscar alguém fora do circuito? Vocês sabem o que é LinkedIn? Quem aqui sabe o que é LinkedIn? Levante a mão, porque quem não sabe eu vou explicar. LinkedIn é uma plataforma de rede social especializada em currículo profissional, onde eu trabalhei, o que é que eu faço, minha experiência, o que é que eu estou querendo buscar no mercado. Então é como se Jesus tivesse olhado para o projeto do cristianismo nascente e tivesse dito assim, preciso contratar um CEO, que é um Chief Executive Officer, ou seja, alguém que gerencia um projeto. Porque esse projeto que eu estou desenvolvendo aqui, ele precisa ultrapassar as barreiras da Judéia. E nenhuma das que vivem comigo tem essa competência. Esse homem tem que ser versado em outros idiomas, conhecer muito bem a lei, conhecer outras culturas e viajado, porque ele tem que abrir franquias fora da Judéia. Aí ele entra no LinkedIn da época, coloca essas informações e bate um currículo lá. Tem uma pessoa que tem essas características, o nome dele é Saulo de Tarso. O problema é que ele dá oposição. Né? Aí Jesus, muito tranquilamente, ele era. No dia que ele me conhecer, ele muda. Então, quem é esse homem que vai encontrar Jesus? É um homem que se acha correto, mas é ao mesmo tempo um homem que faz parte de uma geração de judeus que esperam há séculos a vinda do Messias. E que por causa desta promessa suportam o aparentemente insuportável como povo. Prisão, escravização na Babilônia, no Egito, sempre com a promessa, estamos preparando a vinda do Messias. Ele é discípulo entre os judeus, daqueles doutores da lei, que o treinou um homem chamado Gamaliel, um doce coração. Então ele estava ali, indo em direção a Damasco, e encontra Jesus. E por um motivo não claro para nenhum de nós, muito místico, mas não há de se imaginar nenhuma dificuldade, o que não representaria para a alma de cada um de nós ouvir em voz direta a voz de Jesus. É só você lembrar das pessoas que você muito admira no cristianismo quando você escuta a voz. Quando a gente escuta, por exemplo, preces de Chico Xavier, aquela vozinha dele. Imagine escutar a voz de Jesus. O impacto que isso tem na psicosfera do indivíduo, na alma. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ao mesmo tempo cair e ficar cego para enxergar a realidade. Tudo muito metafórico. E é interessante porque observa esse homem que cai do cavalo, simbolicamente ele cai do ego. O cavalo representando toda a potência, toda a orgulho, a arrogância, as nossas conquistas sociais provisórias, os nossos currículos passageiros, os bens que todos deixamos aqui, vão criando uma espécie de carapuça de exaltação de personalismo, e aquele homem cai simbolicamente deste ego para começar uma jornada de desconstrução de si.
Mas o mais interessante que eu observo, do ponto de vista do comportamento humano, é que se aquele homem esperava o Messias e entendeu naquele momento que Jesus era o Messias, ele, em tese, se fosse uma pessoa comum e sem amor pessoal a si, e alguém que se julgava e se culpava e se condenava, ele entraria num processo de depressão profunda. Porque ele ia dizer, quer dizer então que você é o homem que todos esperamos e eu não percebi, ainda estou matando quem te segue? Eu não mereço nada da vida. E ele não para na culpa. Ele faz apenas uma pergunta muito objetiva, de quem quer, como Joana de Ângeles nos propõe na obra dela, trocar culpa imediatamente por responsabilidade. Ele pergunta, o que queres que eu faça? É como se ele dissesse assim, até hoje eu estava no caminho equivocado. A partir de hoje eu vou fazer novas escolhas. Eu não vou me julgar pelas escolhas que eu fiz, porque se eu pudesse fazer escolhas diferentes, eu teria feito. Se você está se condenando pelo casamento que você teve e não deu certo, pelo emprego que você achou que ia ser legal e não deu certo, pela profissão que você achou que poderia ser funcional e não deu certo, pela educação dos filhos que você gostaria que fosse diferente e não deu certo, acredite, se você pudesse fazer diferente, você teria feito. Você fez o que foi possível com os recursos que você tinha. Foi o que foi possível. Cada um de nós diariamente faz as escolhas possíveis. Então, se destruir, se culpar por isso, atende um projeto que não é seu, mas que é de interesse de quem quer destruir o seu amor próprio para que você não haja no mundo e não cumpra seu papel na vida. É nesse momento em que o obsessor chega e diz assim, aqui está tudo feito, eu posso ficar olhando de fora porque essa pessoa obsedia a si mesma pela culpa, destrutiva, paralisante. Eu não sou uma mãe que preste, eu não sou um pai que preste, eu não sou um ser humano que preste, eu não presto. Como é que eu vou transformar o meu ego num self divino se nem um ego ainda é? É só uma massa amorfa de culpa, de autodesvalorização, de descrença pessoal, de desconstrução, de acusação, de sentimento de imerecimento e de infelicidade. Então, o primeiro projeto é o amar ao próximo como a si mesmo, é uma condição de olhar para si como objeto do amor. Mas aí começa a ter uns problemas e umas inconveniências para a gente nesse processo. É que a gente tem uma concepção de amor próprio muito doente, muito infantil. Amor próprio seria algo que eu poderia ter por mim se eu fosse alguém bom e perfeito, e quase num ambiente interno do sagrado. Amor próprio não é uma condição que só vai acontecer depois, e só depois que eu alcançar certas características da alma, eu posso me amar. Não, amor próprio é para agora. Uma criança que nasce, que reencarna, ela é toda completamente dependente. Ela só demanda, mesmo assim é amada. Amada porque simplesmente é um amor completamente incondicional e amada porque nós sabemos que ela vai acontecer como potência da alma. Então, quando você olha para você em busca de construção de uma pessoa capaz de servir, você tem que se perguntar, por que eu não consigo olhar para mim como alguém que merece isso? Onde foi que eu construí uma identidade completamente incapaz de se amar? No mundo em que nós vivemos, nós fomos adicionando capas de dificuldades à nossa possibilidade de fazer esse processo que chamamos no movimento espírita de reforma íntima, que para muita gente eu percebo que é uma demolição. Não é uma reforma, é fazer uma demolição íntima, não sobra nada, nem você mesmo para ficar lá na obra. É porque vocês já fizeram reforma morando em casa? Já fizeram isso? É maravilhoso, é uma experiência espiritual profunda. Né? Você quer matar o pedreiro, você fica com ódio do cara dos móveis, você vai dormir com terra nos pés, já passaram por isso? No entanto, por que você insiste? Porque você sabe que vai ficar melhor o ambiente. Porque você fica visualizando a mudança do piso do banheiro, a troca daquele azulejo de florzinha da cozinha, que não dá mais certo, aquele piso marrom que não combina mais, sabe? Você fica
Não, vai valer a pena, porque vai ficar bonito depois. É isso, você está morando lá. Tem dias que são desconfortáveis, tem momentos que você odeia todo mundo, mas você sabe que o resultado vai ser legal. Às vezes você planejou 6 meses, geralmente vai muito mais do que isso. Às vezes você planejou gastar 10 mil, gasta para lá de 30 e começa a dever no cartão, no cheque especial, mas você insiste. Por quê? Porque você visualiza o que vai acontecer. Isso é fé. Sabe o que impede a gente de continuar a obra da reforma íntima? O medo. Ontem eu fui jantar com um amigo muito querido em Natal, que queria me perguntar algumas coisas. E chegou um momento na mesa que eu perguntei a ele, se hoje, você está comendo esse camarão comigo aqui agora em Natal, se esse camarão acabasse com o seu medo agora, o que você faria? Ele disse tudo que ele faria. Disse, então, o seu problema é o medo. E o medo é tão somente uma não aceitação da fé. A falta da fé gera o medo. O medo paralisa. E eu paro a obra e fico no meio do caos, da poeira, da coisa não terminada, do piso que não foi assentado, da parede que não foi pintada. E vocês já visitaram casa de pessoas que parece que nunca terminou a obra? É angustiante. Porque você percebe que a pessoa parou no meio do processo. E você entra lá e sente que a coisa ainda está acontecendo. E a pessoa não continua, porque ela cansou, ela parou. A gente pode ter direito de fazer esse movimento muitas vezes, de parar de cansar, mas em algum momento tem que dizer assim, eu tenho que continuar, há uma obra a ser feita e eu não estou aqui fazendo uma demolição, porque reformar significa, eu consigo morar nessa casa, só que eu quero melhorar ela. Então reforma íntima é isso, eu consigo morar dentro de mim, é viável o meu ambiente interno, mas eu posso melhorar ele. Não é eu vou destruir ele, eu não sirvo para nada, nada em mim funciona. Porque esse pensamento, ele consegue tão somente inviabilizar a sua potência de agir no mundo. E é incrível porque quando a gente olha para a vida, a gente percebe quantas pessoas estão despertas. A conta parece, na minha vista, muito pouca, porque tem 40% da humanidade presa no passado, com ressentimentos e culpas e ódios. Mágoas profundas. A energia é toda para viver o cotidiano no piloto automático, sair, correr, pagar boleto, voltar e manter o ódio alimentado, com todo carinho. Não posso viver sem essa pessoa que eu odeio. Quem sou eu sem ela? Você cria uma identidade dupla. Você vai conversar com Denis, imagina, Denis acabou um casamento. Denis, que dia bonito aqui em Recife. Aí Denis, mas eu estive aqui com Marta uma vez. Faz 10 anos que Marta deixou Denis, mas ele tem que citar Marta. Porque ele não é mais Denis, ele é só o ex de Marta. Perdeu a identidade. Você vira em função do ódio. Você é sempre o ex de alguém, ou filho de fulana. Minha mãe narcisista, Rossandro. Meu pai alcoólatra. E você, quem é? Não, você é a identidade do passado. Então, 40% da humanidade presa no passado. Perdão não é uma coisa para agradar a Deus, é para te libertar. 40% preso no futuro, ansiando por uma coisa melhor, uma realidade fantasiosa, imaginando que vai virar o novo youtuber do momento, né? Ou vai compor a nova música do momento. Aliás, as músicas do momento não podem nem ser cantadas aqui, nem rola mais. Então a gente começa a perceber esse movimento de pessoas presas no futuro, 40%. Então sobra 20% no presente. Desses 20%, 18% está preocupado, sabe com o quê? O que é que estão pensando de mim? Se comparando com o que o outro tem, com o que o outro faz, com o que o outro é, com o que o outro veste, o cabelo do outro, como é que tá? Olha a unha da pessoa, meu Deus, olha a minha, que mulambo que eu tô. Ai, meu Deus, bota um filtro para melhorar, não dá não. Como é que eu faço para não ter essa barriga na foto? Me deixa bonita na foto, só reencarnando. Mas a gente não diz isso, né? A gente, vou tentar, eu vou fazer assim de cima, né? A gente faz um jogo assim, para nessa coisa toda. É uma sociedade de fuga de si mesmo. Presos no passado, presos no futuro, dispersos no presente. Só tem 2% de pessoas que estão aqui, agora, despertos para a vida, construindo a sua própria trajetória. Os gregos, como não tinham percepção de construção emocional e espiritual como a gente tem hoje, eles diziam que as pessoas que não eram alinhadas com os astros, elas viviam uma tragédia. E pessoas que viviam alinhadas com os astros, elas construíam trajetória. Hoje a gente não vai usar os astros como sendo esse símbolo, mas
Uma pessoa que se consegue perceber por dentro e consegue se entender por dentro, ela constrói uma trajetória. Mas a maior parte das pessoas estão assim, deixa a vida me levar. Isso é massa para cantar num churrasco, né, Mário? Isso num churrasco bomba. Agora, na vida não funciona. Se bem que o resto da letra é muito bonita. É muito bonita, é poética, mas essa parte, deixa a vida me levar, vida level, parece assim, que eu estou vivendo a reboque dos acontecimentos. Aí é tragédia. Trajetória não, peraí, calma, né? É muito mais um sacode, levanta a poeira e dá a volta por cima e, por favor, não desanima. É muito mais o cada um constrói sua própria história. É muito mais nesse sentido, só que as pessoas muitas vezes não querem assumir a responsabilidade pela própria vida, permanecer no padrão de culpa de si ou dos outros, porque é sempre bom ter uma desculpa conveniente. Por que não está funcionando sua vida? Você não sabe como foi minha infância. Pô, mas você tem 50 anos, mas me marcou até hoje. Por que você não está no centro? Você não sabe como o povo de lá é doente. Já é o 5º centro que eu vou para ver se encontro pessoas de bem. As pessoas são doentes, Rossano, do movimento espírita. Eu lembro de uma amiga minha, Denis, que eu dava aula no curso de administração, então eu conhecia muitos empresários que eram alunos. E ela chegou para mim dizendo que estava numa empresa, que estavam perseguindo ela e que ela estava sofrendo muito. Aí eu liguei para um amigo meu e consegui um emprego para ela. 6 meses depois ela volta para mim dizendo que lá estão perseguindo ela e está sofrendo muito, parará, parará, parará. Aí 6 meses depois eu consigo outro. No quarto, fulano, peraí, vê só. A doente é você. Porque assim, todo canto você chega é maravilhoso, dá 6 meses, a sua visão distorcida do mundo começa a encontrar inimigos. E você reproduz seus padrões de comportamento. Aí eu vou chegar para uma pessoa dessa e dizer assim, olha, seja o selfie divino. Nem o ego ainda é. Eu estou pulando uma etapa. Então, muita gente pensa que está espiritualizado, mas mal está materializado. Nem encarnou. Fisicamente está aqui, mas emocionalmente não chegou na Terra ainda. Comunicação, sabe? Bloqueado. Então, o indivíduo precisa passar por um processo de reconhecer a si. Mas a sociedade na qual nós nos encontramos não tem estímulos nenhum para que você faça esse mergulho dentro de si, para se conhecer, para aprender a se respeitar, para aprender a dizer não, criar limites nas relações, deixar de ser vítima da sua própria toxicidade ou da toxicidade de quem te cerca. Sempre achar que tem que bajular as pessoas para receber afeto. É de um nível tão grande de desamor que tem uma música que ela traduz isso, chama-se Emprego de Cobaia. E o título é legal, porque já diz tudo da música, né? Se você quiser beijar alguém, teste esse beijo em mim. Se você quiser amar alguém, teste esse amor em mim. Amor de teste, imagina a ideia, né? Use, me abuse e saia, porque eu aceito esse emprego de cobaia. Na verdade, essa pessoa só está revelando na letra o que muita gente sente. E você não olha para uma música dessa ou para quem sente assim com raiva, nem com desprezo, mas com compaixão. Por quê? É alguém que é amado por um Deus perfeito e que não se ama na própria imperfeição que tem. É alguém que nem consegue sentir o amor desse Deus, porque para sentir o amor desse Deus, precisa sentir o amor próprio, já que somos uma centelha divina. É alguém que se acusa, que se destrói, que se sabota, e que faz tudo para a vida não funcionar. Um dos casos clássicos de Freud foi o homem arruinado pelo sucesso. Pessoas que até conseguem sucesso financeiro, profissional, mas como emocionalmente estão infantilizadas, elas criam uma forma de destruir a própria vida e vão para a ruína. Então, quando Paulo encontra Jesus, ainda como Saulo, ele está num processo de conversão. Converter-se não é mudar de religião. Converter-se é mudar de atitude. Mudar de religião é mudar de adesão. Você adere a um sistema de crenças que te é mais confortável.
Por exemplo, você pode dizer, eu gosto mesmo é de ser budista. Tem coisa mais fantástica que fazer, meditando, entendeu? É muito legal. Você vai para tem um templo budista em Vitória, que tem o maior estátua de Buda de todo o continente americano. E lindo, ali no estado do Espírito Santo. É muito bonito toda a proposta do budismo, todo o caminho do meio que ele propõe, mas você não muda nada na sua vida, você só aderiu. Eu gosto de ser evangélico. Escutar Regis Danés cantando Entra na Minha Vida é incrível, deve arrepiar. Né? A banda Diante do Trono, Fernandinho cantando Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. É muito bonito. As propostas de transformação, de fé, mas você não se transforma. Não, eu gosto de ser católico, que eu acho muito lindo. Eu gosto de São Francisco de Assis, toda a trajetória, pessoas incríveis. Em visitar Portugal, ir na cidade onde viram Nossa Senhora. Sua vida não muda. Não, massa mesmo é ser espírita. Véio. Esse negócio, esse lance do cara vai, do cara vem, do cara volta. Ainda conversa com a galera. Pô, isso é muito massa, velho. Um WhatsApp, um Skype celeste, só nós tem. Entendeu? Mas você não muda. Você acha legal, você vai para o congresso, você estuda, você consegue decorar as obras todas. Você faz um projeto de transformação intelectual, mas a sua alma ainda está infantilizada. Sentindo vazio, sentindo desamor, sentindo solidão, não consegue sentir a companhia de Deus. A maior parte das pessoas não conseguem sentir a companhia plena e preenchedora de Deus na vida. De estar no momento em que as pessoas estão te humilhando, te acusando, te desdenhando, te cancelando e você dizendo para você, Deus não faz isso comigo e me basta. Me é suficiente. É incrível. Para isso eu preciso desenvolver uma coisa fundamental na minha relação com Ele, a intimidade. Mas como é que eu vou ser íntimo de Deus se eu não sou íntimo de mim? Eu não sou íntimo de mim porque eu não quero me conhecer e a sociedade não ajuda, porque o que é que ela diz assim? A próxima série foi lançada. Só mais um episódio. Mais um pedacinho da torta. Sabe? É sempre uma nova viagem. Chegou uma nova compra. Eu vou comprar. Agora como é? Não é mais nem aquele que a gente comprava. É um outro aplicativo de roupa. É Shein, um negócio assim, né? Olha, meu Deus, só isso. Quando chega a sacola você nem lembra, porque aí você abre com uma efusividade, meu Deus, chegou do Shein. É surpresa, você não lembra que você comprou, porque é tão desmemoriado que nem lembra o que é que será. Aí você abre, eita, aquela blusinha, aquele sapato, que lindo. 3 dias depois, volta para o vazio. O sistema no qual nós estamos inseridos, ele quer que a gente se alimente de um vazio para que a gente continue mantendo nesse vazio preenchimento com coisas. Não preenche. Porque a presença de Deus nos basta. É o que você vai percebendo na trajetória desse homem que vai escrever a 2ª carta a Timóteo, a carta da despedida, que Paulo escreve antes de ser decapitado em Roma. E quando a gente vai visitar Roma, passa em frente à prisão onde ele ficou. Então você imagina esse processo. Deus me bastar. Eu estar num ambiente em que as pessoas estão tentando me diminuir, ou numa família que não me compreende, que não quer avançar, que olha para mim com desdém, que me faz ser motivo de piada, e Deus basta. Senão eu vou ficar na mágoa, senão eu vou ficar na ansiedade, senão eu vou ficar na tristeza, eu vou ficar na escassez. Deus basta, abundância. Já não sou eu quem vive, é Jesus quem vive em mim. Me basta. É um sentimento tão incrível, porque você começa a não se comparar com as pessoas, porque você já é maioria. Você e Deus sempre vence. É maioria. Deus basta. Eu olho para as pessoas e penso assim, que legal tudo que elas conquistaram. Eu até gostaria de ter tudo isso. Eu não tenho, mas Deus
basta. Porque o que me move, o que me leva a seguir, é um movimento meu, íntimo, interno, de construir em mim a crença de que Deus basta. E de que Ele está me dizendo que sim, eu posso melhorar como pessoa. Mas que antes de qualquer coisa que eu possa vir fazer, qualquer movimento meu em busca de ser alguém melhor um pouquinho, não altere em nada o amor infinito que Ele sente por mim. Não altere em nada nenhum movimento que eu faça, porque Deus não é um ser de ego para que eu agrade com qualquer tipo de compensações. Ele simplesmente me fez por um gesto de amor e me ama infinitamente, de forma arrebatadora, e me criou num gesto de amor porque sabe do que eu vou vir a ser, e já me ama ainda nessa fragilidade inicial da vida. Mas aí a gente faz o seguinte, a gente dá muito pouco tempo para a relação com o sagrado. Isso fala de quem nós somos. Nenhum de nós que está aqui, eu não acredito que alguém que vem para o encontro com isso não venha para querer ser melhor, não venha para querer crescer, não venha para querer ter um contato maior com Deus. Nenhum de nós que está aqui. A grande questão é, qual é o tempo que Deus tem na sua vida no cotidiano? Faz uma comparação, por exemplo. O que você mais divulga no seu WhatsApp? Notícias da política ou do Cristo? Faz a conta. O que você mais posta? O que você mais procura como notícia? De leve espiritual ou de ampliação do conflito, da divisão? Isso fala que a gente tem um desejo, mas que a gente olha para um outro lugar. A nossa alma, o nosso self, aqui embrionário, quer o sagrado, mas nós estamos mais voltados para César do que para Deus. Mas queremos a paz, que só Deus dá, jamais César. Entende a dinâmica que não vai bater? Em algum momento a gente para e percebe que, eu sou um ser histórico, incluído num ambiente político, com visões de mundo, mas antes de tudo isso, eu sou um espírito eterno. E que tudo que acontece aqui é secundário perante um projeto muito transcendente, que vem aqui antes disso e que estará aqui após isso. Mas eu estou preso neste ambiente, apenas cercado de tudo isso, voltado para um ambiente conflituoso. Aí nós queremos, sim, essa paz, quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Quem não quer esse convite? Quem aqui recusaria esse convite? Todos nós estamos aqui vindo em busca dessa paz. Só que ele continua, aprendei de mim, que sou brando e pacífico. Não é uma paz que eu te dou sem você querer ser a paz. Como o nosso querido amigo conterrâneo Nando Cordel de vocês diz, a paz do mundo começa em mim. O amor do mundo começa em mim. A relação com Deus começa em mim. A relação comigo mesmo começa em mim. Eu não consigo desenvolver com este Pai que me ama intimidade se eu não tenho comigo intimidade. Se eu não me conheço, se eu não olho para mim e analiso o que eu estou sentindo. Por que eu estou com raiva de repente? Por que eu estou tão frustrado agora? Por que eu estou com tanto ódio nesse momento? Por que eu estou querendo chutar as coisas? Por que eu estou com vontade de jogar esse copo no chão? É humano esses sentimentos. A gente apenas analisa eles. Não fica só reproduzindo eles. Estou com raiva, estou com vontade de jogar esse copo. Por quê? Fala minha alma. Muitos dos salmos, os salmistas estão falando com a própria alma. Você pega o Salmo 77, de Asaf, a família Asaf compôs uns 14 ou 13 salmos, mais ou menos, em média. Asaf era um jovem da casa dos levitas, aquele grupo que, quando dividiram as tribos de Judá, ficaram sem terra porque eles cuidavam do templo. E todo levita era um louvador, era alguém que louvava a Deus e cantava. E Asaf, ele tocava símbolo. Símbolo é prato de banda marcial, sabe? Por isso que Paulo vai dizer assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um símbolo que não emite som. Imagina um prato que você bate e não emite som nenhum, serve para nada. E aí Asaf está num dia bad vibe total. Hashtag revolta completa da vida. Ele olha ao redor, todo mundo que é ruim prosperando, menos ele. Já passaram por isso?
Parece que todo mundo está fluindo, menos eu. Aí ele faz assim, teimo em dormir, não consigo, sentimento como ver todos os que vivem na iniquidade prosperar e eu que sigo a Deus sem crescer. Não quero dormir, tipo, não me dê Rivotril, não aceito, eu quero ficar com ódio, estou com raiva. Não aceito. E ele vai até o verso 10, dizendo da dor e da revolta dele. E é tão interessante você tornar isso uma música e cantar no templo para dizer, eu passei por uma hora em que eu duvidei do amor de Deus. No verso 10 aí ele acorda, o ego desperta o self não. Mudou a destra, ou seja, a minha compreensão mudou, não, porque Deus não muda. Eu entendi, como eu não posso contabilizar as muitas coisas que Deus já fez por mim? A conta de uma alma infantil é a conta de tudo que falta. A conta de uma alma madura é de tudo que foi feito. Inclusive, vocês sabem como eu, que a maior parte dessa conta é incapaz de ser feita porque nós nem conseguimos dimensionar as bênçãos que Deus proporciona na nossa vida diariamente, que são silenciosas. Nós passamos por uma pandemia, estamos aqui. Quase 1 milhão de pessoas morreram nesse país. Dá para contabilizar isso? Tá com saudade? Tá. Sente falta? Sente. Mas sabe que reencontra? Sim. Porque não existe adeus, só tem até logo. Até mais tarde. A gente se encontra novamente. Sinto falta do teu cheiro, sinto falta do contato, sinto falta de tudo, sinto falta até do que eu não gostava em você. Da bagunça, da irritação, do mau humor, porque amor é isso. Eu sinto falta. E nós estamos aqui. Dá para contabilizar isso? Dá para contabilizar o fato que você passou por vários sinais para chegar aqui, ninguém ultrapassou um sinal vermelho e acabou com a vida da sua família, como muitas vezes acontece? Dá para entender quando você chega em casa e abre o portão que você entra num país violento e faz, graças a Deus eu cheguei em casa? Então tem uma conta que nunca bate e que a gente não consegue contabilizar porque a gente está sempre olhando para o post do outro. Margaret Mead, uma antropóloga americana, diz assim, o que a gente pensa que a gente é, o que a gente diz que a gente é e o que de fato nós somos são 3 coisas diferentes. E eu acrescentaria, porque na época dela não tinha. E o que eu posto no Instagram é a 4ª coisa diferente. Então o que eu posto, o que eu penso, o que eu de fato sou e o que eu gostaria de ser são coisas diferentes. A coerência emocional é a busca de uma identidade mais próxima entre desejo e realização. Saulo, ele começa um movimento de encontro a Jesus que passa toda a vida missionária dele. Ele é o arrogante que ainda já tendo conhecido, que apesar de já ter conhecido Jesus, chega na Grécia com toda a petulância, não consegue ter compaixão e é apedrejado. Porque ele não caiu do cavalo uma única vez, ele caiu várias, até que a exaltação do Cristo crescesse nele. São muitas quedas do ego para que o self aconteça. Mas se o ego nem está pronto, eu vou cair como? Eu nem subi o cavalo. Eu nem construí a potência. E aí vem um discurso que é o discurso do enganação. Não, mas isso é falta de humildade. Eu lembro de um amigo meu que o pai dele chegou para ele e fez assim, olha, eu vou te mandar para o Japão, 1980 isso, tá gente? Para você aprender o modo de produção da Toyota. Ninguém nem falava disso aqui no Brasil direito. Ele tinha 19 anos. Ele olhou para o pai dele e disse assim, isso dá para comprar uma caminhonete D20? Quem sabe o que é D20 também tomou a 5ª dose. Era a Hilux da época, uma D20, né? Um carrão. Aí o pai disse, sim, dá para comprar uma D20 sim. Aí eu prefiro a D20. Ele disse, não, mas eu vou mandar você para o Japão. Por quê? Porque você é um homem bom, meu filho. Eu lhe eduquei para ser um homem bom. Mas é um homem incapaz, imaturo.
E se você é uma pessoa boa, mas sem competência, você vai ser só uma pessoa boa, mas não vai fazer nada para melhorar o mundo. Então você vai para lá. Porque você vai ter que ser uma pessoa boa e uma pessoa capaz. Quando você é muito capaz, mas não é bom, você só faz por você. Mas quando você é bom e é capaz, você potencializa o que você faz. Eu já te dei as virtudes. Agora eu quero te dar as competências instrumentais para você ser uma pessoa muito boa. E ele realmente é um cara fantástico. Porque significa dizer que a construção das minhas competências como pessoa não está a serviço do meu ego, porque quer que você queira, quer não, todo mundo aqui trabalha para um único ser, Deus. Até o mal é permitido para acordar as consciências, ainda inéditos que começam a ser bons, é permitido por Deus, para despertar as consciências. Nesse processo eu preciso então olhar para mim e me perguntar, de que me acusa a alma? Do que você se acusa? Você que está aqui hoje sentado, do que você se acusa? Quais são as condenações que você todo dia coloca na pauta da sua vida? O que faz você todo dia achar que não merece? Todo dia não concretizar o que você gostaria? O que a alma acusa em você? Faça seu testamento. Coloca no papel. Do que você se acusa? E pergunta o que Deus acha disso. Às vezes é tão importante a gente materializar, colocar mesmo assim, minhas acusações, o meu testamento de dívidas. Coloca num papel, depois entrega para Deus, diz, o que você diz disso, Deus? O que você acha que Deus vai dizer das tuas acusações? Se não, eu te amo, criatura. Isso não muda. Ele pode até cantar para você, você não vale nada, mas eu gosto de você. Ama. Sabe por que essas acusações são acusações nossas, de uma incompreensão infantil da vida. Então, quando eu observo esse amor de Deus, essa compreensão dele para comigo, dessa suficiência dele, a gente vai vendo um homem que vai caminhando e vai levando o evangelho. Ele vai levando e criando comunidades, abre igreja em Coríntios, em Filipenses, em Romanos. Ele vai abrindo as franquias. Ele é um CEO do Evangelho. E ele mantém, digamos assim, a organização institucional dessas franquias. Ele, para manter, digamos assim, a cultura da organização, a cultura empresarial, ele troca cartas com as igrejas quando ele viaja para que elas mantenham uma orientação. Que ele não tinha o WhatsApp. Não sabia a felicidade que era não ter o WhatsApp. Ele simplesmente troca cartas para manter uma orientação entre esses lugares onde ele vai levando o Evangelho e perguntando e percebendo as angústias. A carta mais conhecida que ele manda à comunidade de Coríntios, prepotente, arrogante, a igreja mais rica, de uma cidade portuária, rica e importante, que tinham muitos dons espirituais, inclusive a igreja de Coríntios, mas que se perdia de várias formas moralmente, ele manda uma voadora no pescoço. Ainda que, começa assim a carta, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, como eles falavam, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E aí olha para você e pergunta, ainda que eu consiga todas as conquistas materiais, toda a visibilidade para o meu ego, todas as impressões sociais que as pessoas querem ter, ainda que eu não me ame, nada disso vai fazer sentido. É como um símbolo que retine, que não soa, que não emite som, que não tem função. A principal função de cada um de nós aqui é o amor. Amor que começa por mim. Porque quando eu chegar nesse processo, é que eu começo agora eu quero apagar uma identidade humana transitória para que uma identidade divina e eterna se manifeste no meu eu. Existe uma tarefa ainda inadiável de cada um de nós, de olhar para si e perguntar o que falta. E eu queria então, antes de terminar aqui, propor para vocês uma visualização, que vocês fechassem os olhos, ficassem de forma bem confortáveis, bem tranquilas, tentar fazer uma coisa tão difícil, se concentrar só aqui e agora, em
perceber que está sentado, em ouvir a minha voz, em sentir o barulho do ar-condicionado, em viver essa experiência tão somente aqui e agora. E enquanto você faz isso, você respira, como a gente não faz, profundamente, levemente. E começa a perceber algo que a gente muitas vezes esquece: o perfeito corpo que Deus te deu. As mãos, os pés, toda a sua estrutura física. Não se preocupe se está mais ou menos com relação ao seu peso, é muito mais do que isso. É a perfeição do corpo, que acolhe a tua alma para essa jornada. Agradece por ele. Agradece por suas mãos que sabem consolar, que fazem alimento, que tocam pessoas, que fazem caridade, que acariciam. Agradece pelos muitos instrumentos que você já tem à sua disposição. Tem pessoas nesse planeta que só precisariam de um afago da sua mão para se sentir bem. Só isso. Quantas coisas nós já podemos fazer com o que nós temos? Sente esse corpo, agradece por ele. Agradece pela consciência espiritual que você tem nesta vida. Você conhece Jesus. Você sabe que ele veio como uma manifestação plena do amor de Deus. E como isso é algo incalculavelmente amoroso. Você sente ele. Quero que você sinta ele olhando para você, mas não um olhar acusador como você sempre acha que ele vai ter com você. Ele conhece até o que você nem suspeita que tem como comportamento humano. Mas imagina o mais acolhedor dos olhares. Igual aquele pai que acolhe o filho pródigo voltando para casa com braços abertos de alegria, com um banquete pronto para receber um filho amado. Observa esse amor vindo do olhar dele. E aí, comece a conversar com ele sobre seus medos, suas dores, suas culpas. E você vai perceber o que a samaritana do poço percebeu. Não tem um olhar de julgamento. Você vai perceber o que Zaqueu percebeu quando subiu no sicômoro. Não tem um olhar de julgamento. Você vai perceber o que a mulher adúltera do Evangelho percebeu. Não tem um olhar de julgamento. E você conta suas dores, você conta seus medos, você conta suas mágoas, e só tem acolhimento e compreensão. Talvez você se sinta como Davi no Salmo, que diz: eu sei que tu me sondas mesmo quando faltam em mim palavras. Talvez você não tenha palavra para nomear sua dor, mas ele te sonda, ele te percebe, ele lê teus pensamentos, ele sonda a tua alma, sente os movimentos do teu coração, do teu corpo. Ele te conhece e ama. E você talvez fique se sentindo como Davi. Como isso é precioso, como eu não compreendo isso. Como isso está além da minha compreensão. Como eu posso ser tão amada? Como eu posso ser tão amado? E ele pergunta para você: e como você não pode ser amado ou amada? Se você foi feito num gesto de amor, como você não pode ser amado ou amado? Esse lugar, esse encontro é uma referência do que é o encontro com Deus. Lá fora, competição, comparação, pessoas querendo ser melhores do que as outras, pessoas tentando ultrapassar limites, desrespeitando. Aqui, somente acolhimento, paz. Olhar sem julgamento, amor, que nem dá para dimensionar.
e fazer uma escolha diária de o que eu quero que minha alma escute, o que eu quero que nela vibre. Ele começa a se aproximar para abraçar você. Alguns resistem. Eu não mereço. Ele insiste, porque ele não desiste de nenhum de nós. Nenhuma ovelha se perderá no aprisco do meu Pai. Nós, como ovelhas serenas, ainda que sem perceber ou sem achar que merece, se permite esse abraço e sente o poder desse abraço. Diferentemente de Paulo, nós não perseguimos. Aí Jesus vai fazer uma pergunta a cada um de vocês, dizendo o seu nome. Por que me evitas? Por que não me buscas? Por que não vens ao meu colo? Por que não deixa eu acolher a sua dor? Por que você não deixa eu te amar? É um outro convite. É esse o convite. Podem abrir os olhos. O mundo ele é um lugar de muita dor. Nós vivemos num mundo de muita angústia. Mas a esperança está numa bússola chamada Jesus de Nazaré. A sociedade está desbussolada. Ela não tem caminhos que nos levem para algo que nos faça se fortalecer. Existem tantas solicitações, mas tem o mestre Rabi da Galileia na calma praia da vida, esperando os náufragos do mundo retornarem. A cada jornada, a cada caminhada. Quando você estiver num lugar em que as pessoas te olhem com desdém, com desprezo, com falta de amor, de acolhimento, lembra deste momento. Fecha teus olhos, entra no banheiro da tua empresa, no banheiro da tua casa com o marido que te bate, que está doente da alma, com um filho que se droga. Entra num único espaço e encontra novamente o mestre de nossas almas. E entrega para ele aquilo que você não dá conta. O que ele faz? Chega de você tentar fazer do seu jeito. Entrega para ele. Mas não faz isso uma única vez. Porque a tradução não é pedi e dar-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á. É pedi até que se vos dê, batei até que se vos abra. Faça o que você quiser. Se ajoelhe, cante, grite, chore, mas saiba que Deus te escuta. E mesmo que ninguém queira fazer isso, você não está só. Aprender a viver nessa companhia é criar uma abundância tão profunda que a gente consegue ter paz dentro do inferno. E olha para quem está ao lado e diz, por que você não quer também essa paz? E gera uma transformação incompreensível para quem nos cerca. Deixamos de argumentar, de ter que te convencer, de querer vencer o outro, de querer mudar o outro e simplesmente pacificamos a nossa alma. E as pessoas olham para cada um de nós que faz isso e faz assim. Você transmite paz. E de onde vem? Tem uma música que eu cantava quando era evangélica que era muito bonitinha, que diz assim: essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu vivo para o meu Jesus. Não olho as circunstâncias. Não. Eu olho o seu amor. Com o compromisso que ele tem com a minha vida, alegre eu estou. As circunstâncias são passageiras. O amor dele é eterno por nós. Então, aceita, alma querida que está aqui, cada um de vocês. Aceita esse convite. Encontra várias vezes. Reserva um espaço no dia para repetir esse encontro. Você vai começar a ter uma intimidade tão grande. Eu lembro que uma vez a minha cunhada é pastora, né? E ela estava lá em casa um dia fazendo um culto para uma vizinha que estava precisando, e eu participando. Nós somos uma família muito ecumênica e que se ama profundamente.
E ela fez uma oração de 15 a 30 minutos. E eu disse, meu Deus, eu nunca consegui passar de 1 minuto. Será que ele me escuta? Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, Denis. No outro dia, minha cunhada está em casa, manda um WhatsApp para mim. Cunhado, você está podendo falar agora? Estou. É porque o Espírito Santo veio aqui em casa e me disse uma coisa para dizer para você. Você fez uma pergunta a Deus ontem? Eu nem lembrava. Não estou lembrado não. Olha, eu não sei o que você perguntou, só sei a resposta. Qual a resposta? Ele te escuta do jeito que você fala desde que você nasceu. Você não tem que falar de outro modo. Você não tem que falar com outro tempo. Ele está dizendo somente que te escuta, como escuta a cada um dos filhos. Nesse dia, meu irmão mais velho chegou lá em casa com o meu sobrinho Davi, de 3 aninhos. Ele tentando falar para mim sobre o Homem-Aranha. Quando a gente foi para o batizado dele, meu irmão disse assim, Jesus agora está dentro de você. Aí ele perguntou, aonde, papai? Está na sua mente e no seu coração. Ele fez, papai, ele está no meu coração, na minha mente não está. Por quê? Na minha mente só está o Homem-Aranha. E ele tentando falar do Homem-Aranha para mim, mas você sabe, quando a criança está pequenininha, você não entende ele. Só quem entende são os pais, né? A criança fala e o pai traduz. E ele dizia para mim, aí, meu irmão, ele está dizendo que ele pegou o Homem-Aranha, botou em cima da cama, que pulou com o Homem de Ferro. Aí eu disse assim, Deus faz isso comigo. Traduz. Não duvida que Deus te escuta. Então não deixa de falar do teu jeito, da tua forma. Não tem uma forma, não tem um modelo, não tem um lugar. É aqui, o templo interno e abandonado, que é a mais alta de todas as capelas. Lembra a música? A poesia de Elza de Souza? Porque lá dentro, no recôncavo do eu, no contato com Deus, as respostas mais lúcidas e belas irão surgir diante dos nossos olhos. E essa solidão, esse sentimento de que não vai dar certo, e que tudo está perdido, é a maior mentira que você conta para você. Tudo já está resolvido diante de Deus. Que Ele abençoe cada um de vocês, rica e poderosamente. Muita paz. Beijo no coração, gente. Muita paz.